Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Charles Miller e hoje vamos falar sobre semifinal de Libertadores. De um lado Palmeiras e LDU, do outro lado Flamengo e Racing. E antes de mais nada eu te convido a se inscrever no meu canal e me ajudar a continuar gravando esses conteúdos para vocês. Se gostou do vídeo, curte, compartilha com outras pessoas e vamos lá. Primeiro jogo, quarta-feira, Flamengo e Racing no Maracanã. Jogo muito difícil, muito duro. O Flamengo teve muitas dificuldades. Na verdade, durante o ano o Flamengo encontrou muitas dificuldades ao enfrentar times que se fecham muito, se defendem muito. O Flamengo de Filipe Luís tem muita dificuldade de furar bloqueios. E esse foi mais um jogo que o Flamengo teve dificuldade, conseguiu ali no finalzinho do jogo furar o bloqueio com a atuação de gala de Jorge Carrascal. A infelicidade de Bruno Henrique, chegou na cara do gol e não conseguiu marcar, mas Jorge Carrascal, que iniciou a jogada, deu o passe, apareceu para finalizar como um típico centroavante. O cara foi simplesmente fundamental, um acerto de Filipe Luís, que fez a troca de Samuel Lino, que já não vinha jogando bem. Algumas partidas Samuel Lino não joga bem, vem falhando muito. Eu particularmente, toda vez que eu vejo Samuel Lino jogando, entrando em campo, eu me decepciono um pouco. Filipe Luís tem batido muito na tecla de manter o Samuel Lino, porque ele corresponde ao que ele pede, coisas que ele pede. Acredito que ele não pede para ele não jogar, então o técnico tem que estar bem atento, tanto na fase do jogo, tanto no jogo com bola, jogo sem bola, nos treinos. Possivelmente ele está correspondendo nos treinos, mas o campo fala, como ele sempre disse a respeito de Pedro. O campo fala. Outro jogador que também vem se destacando no lado do Flamengo é Luiz Araújo. Luiz Araújo vem jogando bem, mas tem sido preterido em muitos momentos. Então, ele deu uma oportunidade a Luiz Araújo pela ponta direita, botou Jorge Carrascal do lado esquerdo, no meio com Pedro também jogando bem, acabou tendo a infelicidade de se lesionar e possivelmente vamos ficar aí 4 semanas sem Pedro. E no meio a Arrascaeta, que não teve uma boa partida. Eu particularmente espero que a Arrascaeta volte a jogar muito no jogo da volta. O Flamengo vai precisar muito, porque o placar foi bem apertado. E na volta o Flamengo vai precisar de uma estratégia. O Flamengo está com a vantagem e normalmente quando o Flamengo tem vantagem no placar, ele costuma não jogar bem. Foi o que aconteceu contra o Estudiantes, saiu com a vantagem, no jogo da volta jogou muito mal e quase foi eliminado. Graças a Deus a gente passou nos pênaltis e tudo mais, estamos aí na semifinal, com a vantagem podemos chegar à final. Já do outro lado, o que todo mundo se esperava era um Flamengo e Palmeiras e pode não acontecer. Mas falando de Flamengo, a torcida estava apreensiva porque o primeiro jogo, o jogo que o Flamengo vinha de várias partidas jogando mal, fez uma boa partida contra o Palmeiras, ganhou o duelo, encostou ali e ficou lado a lado com 61 pontos no Campeonato Brasileiro. Tem a oportunidade agora de avançar, passar à frente do Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu para o Flamengo, perdeu para a LDU, vai pegar o Cruzeiro agora, vai estar ali dividido. Ou bota força máxima no Brasileiro para tentar ainda beliscar. O Cruzeiro joga muito bem, Cruzeiro de Leonardo Jardim, ele joga muito bem. Aliás, quando Jorge Jesus saiu do Flamengo, foi o técnico que ele recomendou para que o Flamengo contratasse, Leonardo Jardim. Ele disse que era um técnico muito bom. E ele realmente, de fato, está se mostrando ser um técnico muito bom. Levou o Mônaco a ser campeão francês e tudo mais. E o time do Cruzeiro, ele é chato, dá trabalho. O Palmeiras vai ter muita dificuldade contra o Cruzeiro. Espero que o Cruzeiro nos ajude e o Palmeiras ainda seja eliminado da Libertadores na próxima semana. Falando de Palmeiras, pré-jogo eu vi muito se falar da torcida, principalmente muito confiante. Eu acho que eles foram com um salto maior do que o habitual. Fala-se muito de Flamengo é soberbo, flamenguista é soberbo, mas o palmeirense tem se mostrado com uma soberba extraordinária, fora do comum. E foi isso que aconteceu. Basicamente, todos entraram num consenso de que o Palmeiras golearia a LDU. Esqueceram que a LDU vem jogando muito bem, ela vem descansada. O Palmeiras iria jogar na altitude e normalmente os brasileiros, quando enfrentam a LDU na altitude,
ele tem muitas dificuldades. Ela impõe muita dificuldade. O Flamengo, por exemplo, na fase de grupos, sofreu bastante. Em 2019, sofreu também. Muda-se o elenco, mas a altitude não muda. E os brasileiros, como não jogam com frequência lá, eles acabam sofrendo. Foi assim que aconteceu. O Palmeiras sofreu com a altitude. O técnico, talvez, ele não tenha se atentado a esse detalhe. O adversário não vem jogando, vem descansando. Por quê? Ao contrário da CBF, as outras entidades, elas priorizam ajudar os clubes que enfrentam os adversários, que estão nas fases finais da Libertadores. Então adiaram seus jogos pela data FIFA, pela Libertadores chegando, jogaram um pouco, tanto o Racing como a LDU, e isso favoreceu, de certa forma, porque o time vem descansado, apenas treinando, vai pegar um outro time que enfrentou um adversário ali, concorrente direto, na disputa pelo título, e isso é um fator psicológico e também físico. Tá bem treinado, bem montado e descansado para enfrentar um adversário que está desgastado, com muito estresse mental, porque não é fácil você enfrentar um concorrente direto e perder para esse concorrente direto, ver a vantagem que você tinha de 3 pontos ali, zerar. Os dois têm o mesmo número de jogos, você ainda tem um outro concorrente direto em seguida, enquanto o seu adversário vai pegar um time da zona de rebaixamento que está praticamente rebaixado. Então, a oportunidade que o Flamengo tem nesse final de semana de passar à frente do Palmeiras com o mesmo número de jogos é enorme. E aí isso, com certeza, na cabeça do técnico, na cabeça dos outros jogadores, isso cria um estresse muito grande, e o que pode dificultar na partida, que é uma coisa que a CBF tem de muita dificuldade de entender, né? Que numa fase final é Libertadores, não é Copa do Brasil, é Libertadores. De um lado tá Brasil e Equador, do outro lado tá Brasil e Argentina. Então a CBF deveria pensar mais nos times brasileiros nessa competição, como eles pensaram. O Racing jogou um jogo, enquanto o Flamengo vem com 3. A LDU também, um jogo. E o Palmeiras vem com 2 jogos seguidos aí, e esse foi o terceiro. Consequência, resultado, o Palmeiras perdeu 3-0, foi um massacrado pela LDU. A LDU só não fez mais porque baixou o ritmo. E outra coisa, a LDU, durante a competição, trocou de técnico. Agora entrou Thiago Nunes. Thiago Nunes, ele vinha sendo muito criticado aqui no Brasil pelos trabalhos que ele vinha fazendo, mas ele é um técnico muito bom mesmo. Ninguém presta atenção nas características no trabalho do técnico, só se importa com o resultado. Thiago Nunes nunca teve um time muito bom nas suas mãos. O melhor time que ele pegou, o melhor elenco, foi o Corinthians. Mas quem é que faz um bom trabalho no Corinthians? Ninguém, né? Porque, embora tenha muitos jogadores, mas os bastidores do clube afetam muito qualquer trabalho, qualquer técnico. Dorival Júnior está se segurando ali nas cordas, não consegue fazer um bom trabalho. Dorival Júnior não é um técnico ruim. O melhor trabalho que teve recentemente no Corinthians foi o de Vitor Pereira, que classificou o time para a Libertadores, ficou ali entre os 5 primeiros, mas não foi esse trabalho muito bom, não, excepcional não. Então é isso. O próximo jogo, o Palmeiras volta agora as atenções, vai dividir na verdade as atenções entre o Campeonato Brasileiro, que vai pegar o Cruzeiro, e a LDU, que está perdendo de 3-0 nesse confronto. O Palmeiras vai ter que se lançar. A LDU é um time muito rápido, muito chato, então se o time brasileiro não tomar cuidado, vai tomar sufoco, pode perder até o segundo jogo novamente. Eu torço para que isso aconteça, né? Porque, como eu sou flamenguista, estou por aqui com o Palmeiras. E o Flamengo enfrenta o Racing, jogo perigoso. O Racing mostrou que é um time cascudo, um time muito brigador. O próximo jogo do Flamengo vai com a vantagem, mas na Argentina, e lá na Argentina o Racing é muito chato, é muito forte. Eu, no lugar de Felipe Luiz, já que Pedro está machucado e não pode, eu colocaria 2 jogadores de velocidade na frente. O time iria, como ele sabe muito bem, se fechar ali, trabalhar em bloco baixo, sair nos contra-ataques para pegar o Racing de surpresa, porque o Flamengo nunca jogou assim. Então é uma boa oportunidade para mudar o formato de jogo, segurar e ainda conseguir atacar o time
porque ele vai precisar ir atacar, ele não vai se defender, diferente de como ele veio para o Maracanã lá em Avejaneira. Ele não vai atuar da mesma maneira, ele vai atacar porque está perdendo e é em casa.